A paz do Senhor Jesus. Romanos 5, versículo 1 seguinte. Nesses versículos Deus vai falar contigo. Louvado seja Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência é a esperança. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém ouse morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mas logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, essa carta escrita por Paulo, e alguns estudiosos chegam a dizer que não foi ele que escreveu, mas que ele ditou e alguém escreveu. Mas o que importa mesmo é que a carta saiu dele, né? Direcionada pelo Espírito Santo através da boca dele. E aqui ele começa dizendo no versículo 1 que nós temos paz com Deus, porque nós fomos justificados pela pessoa santa do Senhor Jesus. Aqui Paulo está falando acerca daquilo que Jesus quis fazer vindo para a terra, ou seja, Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo, e o que restava para a terra era a ira de Deus. Não existia ninguém, nenhum homem e nenhuma mulher na terra que poderia oferecer algum tipo de sacrifício para Deus, para que nós fôssemos novamente ligados, né? Porque quando Adão e Eva pecou lá no início, foi quando o pecado entrou e ali nós fomos destituídos da glória de Deus. Houve ali uma quebra de aliança. Houve ali algo em que Deus teve que lançar, né? O pecado entrou, a desobediência entrou, a inocência saiu e o conhecimento entrou na vida do homem e ali Deus os tirou de onde eles estavam, e que era do jardim do Éden. E desde então Deus começou um processo para poder estar próximo do homem, usando o profeta, usando os homens de Deus, sempre preparando um caminho para que pudesse novamente se aproximar do homem, porque nós não tínhamos como mais se aproximar de Deus por causa do pecado. Jesus Cristo olhando isso, vendo isso na terra, ele falou: eu vou lá, Pai, eu vou descer lá e eu vou anunciar novamente a palavra, né? E vou trazer para eles os ensinamentos, aquilo que é necessário. E eu vou pagar o preço da salvação. Vou dar a eles. Jesus decidiu dar a salvação para mim e para você de graça. Louvado seja Deus. E é por isso que o versículo começa dizendo que hoje nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Ou seja, hoje nós podemos chegar diante de Deus a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite, não importa, nem o estado em como você esteja. Aleluia, o estado. Eu tô falando de pecado. Não, eu tô em pecado, eu tô na prostituição, eu tô nas drogas, eu encho a cara, eu bebo, eu traio minha mulher, eu traio meu esposo, eu faço tudo errado, eu bagunço na minha empresa, eu roubo meu patrão, eu sou estelionatário. Não importa, irmão. O que Jesus fez, ele nos deu acesso. E esse acesso é para que a gente se
aproxime, que a gente chegue diante de Deus. E ele fez essa abertura. Ele fala, eu vou dar de graça para quem quiser. Então não existe acepção de pessoas. Deus hoje chama a todos por causa do amor dele. E aí ele fala que é pelo qual também temos a entrada pela fé na graça, ao qual estamos firmes e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. Aqui ele está falando que quando nós nos aproximamos por causa de Jesus Cristo, e também com fé, sabendo que o que nós recebemos é graça, e a esperança, né? E nós ficamos firmes, glorificando a Deus, sabendo que Deus vai nos introduzir dentro da sua glória. Teremos acesso à cidade santa, né? Teremos acesso ao céu. E daí ele fala, claro, que no meio dessa caminhada e no meio dessa vida com Deus, nós vamos passar tribulações. Mas a tribulação, ele fala, a tribulação é necessária. Por quê? Porque ela vai produzir paciência. E nós sabemos, amados irmãos, que como a salvação é de graça, nós precisamos passar por um processo de santificação. E esse processo de santificação é incluído em, muitas das vezes, Deus trazer para a nossa vida paciência. Coisa que o mundo na qual estamos vivendo hoje, no sistema que estamos vivendo hoje, é tudo instantâneo. Tô com fome, um Nissin Lamen, né? Quero buscar um prato, vou lá na internet, é na hora. Então nós estamos num sistema onde nos ensinou que tem que ser na hora. Se não for na hora, nós não queremos, nós ficamos bravos, chateados, nós viramos as costas, nós emburramos, nós até blasfemamos, e enfim. Então Deus vai nos colocar para testar a nossa paciência. E aí ele fala, e é necessário trazer uma tribulação para gerar paciência, porque a paciência vai gerar experiência. Louvado seja Deus. E da experiência que Deus vai te dar e te colocar para você passar, aleluia, você vai gerar esperança. Por quê? Porque a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração através do Espírito Santo. O que Deus está dizendo aqui neste versículo é que no meio dessa situação que eu te coloquei, você vai ter paciência, experiência, e da experiência você vai gerar também a esperança, e essa esperança vai trazer para você um entendimento. Por quê? Porque quem está na tua vida é o Espírito Santo de Deus, e ele vai esclarecer e não vai deixar você confuso no meio dessa caminhada. Louvado seja Deus. E quando você passar pelas provas, louvado seja Deus, os irmãos vão entender que Deus permitiu. E você olha para a sua vida hoje e você fala, nossa, como hoje eu estou diferente, como hoje eu tenho paciência, nossa, eu não me conheço. E quem está do teu lado também olha e fala, meu Deus, mas como que essa pessoa hoje está diferente? Porque é notório o trabalhar do Senhor. Porque é necessário, irmãos, primeira coisa, ter paciência para entrar no céu. Porque o céu, a gente, entra à força. Não é de graça a salvação, mas para entrar lá é na força. Mas eu não entendo, irmã Inês, se Jesus deu a salvação de graça, o que Jesus fez foi abrir a porta. Agora, para entrar lá, nós temos que nos esforçar, porque não entramos lá com os nossos pensamentos, não entramos lá com os sentimentos carnais, nós não entramos lá com práticas mundanas, nós não entramos lá vivendo de qualquer maneira. Nós entramos lá quando nós vamos passando pelos processos na qual o Senhor nos coloca, e ali nós vamos sendo purificados, santificados, tendo experiências com Deus e trazendo para a nossa vida a esperança e a paciência. Porque muitos saem e caem fora do caminho, são arrancados, porque perdem a paciência e perdem a esperança, e principalmente a fé. Porque Deus vai nos testar, irmãos. Ele vai deixar gerar situações e adversidades na qual nós vamos olhar e falar, o Senhor não está nesse negócio. Deus jamais permitiria isso para me passar. E Deus está dizendo, sim, sou eu. Quero ver até onde você vai. Aleluia. Porque Jesus Cristo também, irmãos, quando estava a caminho da cruz, quando ele estava lá em oração, em Getsêmani, com os seus discípulos, ele orou ao Pai. Ele orou. Ele pediu para os discípulos ajudar ele não recebeu ajuda.
Louvado seja Deus. E quando estava muito perto dele passar pelo Calvário, ele falou: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas se não tiver outro jeito, faça a tua vontade. Estou aqui parafraseando, amados irmãos. Então, Deus, sim, se ele não poupou Jesus, não vai nos poupar, irmãos. Temos que ter essa consciência. Louvado seja Deus, porque é necessário. E ele nos amou, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Esse amor derramado através da pessoa santa, bendita de Jesus. Então, não fale e não vire as costas para Deus. Não diga que Deus não te ama, Ele te ama. E Jesus, Ele faria tudo de novo, irmãos, se fosse necessário. Mas o sacrifício dele é um só e foi perfeito. Não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício. O que agora nós precisamos é obedecer a santa e gloriosa palavra de Deus. Porque Deus te ama, Deus quer te ajudar, Deus quer te abraçar, Deus quer te orientar, Ele quer tirar você do caminho da perdição, da porta larga. Muitos acham que a porta estreita do mestre é impassável, que nós não temos acesso a essa porta. Mas ele diz que tem possibilidade. Se a porta é estreita e você obedecer, você passa. O que nós temos que fazer, amados irmãos, é entender que o sacrifício dele não foi em vão. O sacrifício de Jesus foi para que nós, pecadores, pudéssemos acessar o céu. E aí ele fala assim, olha, ele morreu pelos injustos, pelos ímpios, por nós que estávamos em pecado ainda. Veja bem, mas pode ser que alguém morreria por alguém que é justo, alguém que é bom, né? É um comentário de Paulo aqui. Mas Jesus Cristo não morreu porque nós somos bons. Ele morreu sabendo que se ele não fosse ali naquele sacrifício, se ofertar por si só, a humanidade toda estava lançada no inferno. Louvado seja Deus. Então ele veio nos salvar, ele veio nos resgatar, ele veio nos tirar do buraco negro preparado para o diabo e os seus seguidores. Louvado seja Deus. Jesus, ele veio nos tirar desse lugar terrível, onde a palavra dele diz que vai haver choro e ranger de dentes. E quando Deus fala acerca, irmãos, de falar de choro, de ranger de dente, é que nós vamos estar literalmente com a alma e com o corpo no inferno. Nós vamos lembrar do que pregaram para nós. Nós vamos lembrar de que Jesus usou muitas pessoas para falar conosco e nós não aceitamos, viramos as costas. E ali vai ser uma tortura sem fim, porque vai ser eterno, não vai ter mais chance, as portas vão travar, não haverá mais uma possibilidade de sairmos dali. É por isso que Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nesta última hora tem falado, tem bradado, tem usado, e Ele vai usar muito mais pessoas, crianças, anciões. Deus vai usar tudo que Ele tem, toda a ferramenta que Ele tem na terra, todo vaso, para poder anunciar e dizer: é tempo de se converter, é tempo de vir para a presença de Deus. É tempo de se jogar nos braços do Pai. É tempo de você que saiu da presença voltar, retornar, retroceder, sair deste caminho aonde você foi. Porque o vosso adversário quer tragar a vossa alma. Aonde você se encontra, aonde você está, aonde vocês escolheram esse caminho largo, eu, Senhor, não faço parte. Vocês estão caminhando a passos largos para a derrota, para a morte eterna. E eu, Senhor, não quero a morte do pecador. Antes quero que eles se convertam e se arrependam.
Aleluia. E o Espírito de Deus está nesta palavra, dizendo: meu filho, volte, minha filha, volte. Volte porque eu amo. Volte porque eu quero apoiar, quero ajudar. Eu entro na sua causa, eu entro na sua casa. Eu mudo esse cenário, eu mudo essa dor, eu curo essa alma ferida. Eu curo esse corpo cansado. Aleluia. Glórias ao Deus vivo. E ele fala assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque ele morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Não existe maior amor. Ah, minha mãe me ama, Cristo te ama mais. Meu pai me ama, Cristo te ama mais. Aleluia. O meu irmão me ama, Cristo te ama mais. O meu namorado me ama. Não, Cristo te ama mais, porque só ele deu a vida dele e verteu o último sangue que ele tinha por causa de ti, por causa da humanidade. E nesta manhã ele te faz um convite: aceite-me como Senhor e como Salvador. Eu quero te salvar. Eu quero entrar na sua vida e na sua história. Aleluia, porque tenho visto o lamento de muitos. Tenho visto muitas dores. E há projetos, amados irmãos, satânicos sobre a terra. Projetos aonde Deus, nesta manhã, fala para mim e mostra de nome de pessoas que já está com o nome circulando no inferno. É forte, irmãos. Ah, mas eu ainda estou vivo. Mas por causa dos seus atos, por causa da sua maneira vã de viver, a sua alma já está condenada. Porque Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, ele não gosta do pecado. E a única coisa que nos faz separação entre Deus, entre nós e Deus, é o pecado. E é a única coisa que o Senhor fala para nós nesta manhã, que é necessário nós nos convertermos, mudarmos de vida. Aceite Jesus. Comece a participar numa igreja. Busque ajuda. Ninguém me vê, ninguém me ajuda. Jesus Cristo nesta manhã está dizendo: eu te vejo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te pego pela mão. Apenas se coloque na minha presença, porque eu sou poderoso para fazer muito mais do que você tem pedido ou do que você tem pensado. Porque o nosso Deus é assim. Ele coloca na nossa mão coisas que nós nem pedimos, porque Ele é Deus. Amados irmãos, ouçam a voz do Espírito nesta manhã. Retrocedam e voltam, porque Deus quer operar na sua vida. Deus, Ele quer fazer você e a sua família, sim, o alvo de muitas pessoas. Como assim, irmã Inês? Deus quer que você seja reconhecido e visto. Como assim? Deus, Ele quer entrar na sua vida e na sua história, e todos vão falar: Deus verdadeiramente entrou nessa casa. Deus verdadeiramente entrou no meio dessa família. Deus verdadeiramente tomou nas suas mãos as causas deles, porque era impossível. Tudo que está acontecendo hoje na vida deles, se não fosse Deus, porque Deus faz isso. Irmãos, Deus quando entrou na minha história, Deus quando entrou no meu cativeiro, aleluia, louvado seja Deus. Jesus tem feito coisas grandes na minha vida. Jesus tem feito coisas grandes, inacreditáveis. Aleluias. Porque eu decidi por Ele. Eu decidi virar as costas para o mundo e voltar para o Senhor. E é só isso que Deus está pedindo nesta manhã para nós. Que nós venhamos descer na presença dEle, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E servi-lo com um amor, uma retidão, uma seriedade, tirando todo o engano, tirando toda a mentira,
tirando toda a inveja, tirando toda a soberba, todo o orgulho, tudo aquilo que impede o mover e a ação do Espírito Santo na nossa vida. E Deus vai mostrar para muitos, amados irmãos, que Ele está na sua história, que Ele está na sua casa, que Ele está no seu ministério, que Ele está no seu casamento, que Ele está na vida desse filho que talvez você olhe e fala, tá perdido, mas Jesus está dizendo nesta manhã, não está perdido porque você está na minha presença. E aqueles que estão na minha presença, eu me responsabilizo pela família, eu me responsabilizo pela parentela, eu me responsabilizo por aquele que você tem levado no joelho, por você, porque sou o Deus que responsabilizo. O nosso Deus não é menino, irmãos. O nosso Deus, quando Ele fala, Ele assume e Ele carimba e Ele coloca a assinatura dele com caneta de ouro. Amados irmãos, curtam, comentam e compartilhem essa palavra. Que Deus abençoe vocês.